reino, Senhor, sobre nós. Manifesta o teu reino em nossas vidas, em nossa casa. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Seja feita em nós, no meio de nós. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Reino de amor, justiça e paz. Manifeste em nós, por meio de nós. Tua vontade seja feita em nós, por meio de nós. Venha o teu reino, Senhor. Senhor, nesse tempo, nesses dias, que o teu reino se manifeste em nossos corações, se manifeste através de nós, a realidade do teu reino, Senhor. Aleluia.
Aleluia, boa noite. Graça e paz da parte de Jesus seja com você e toda a tua família. Que bom que você está conectado com a gente para celebrar o nome que é sobre todo nome. Essa canção, ela está baseada no texto da palavra de Deus, no livro de Romanos, que diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. E o desejo do nosso coração de estar ministrando aqui com você nessa noite é de que o reino de Deus, a realidade do reino de Deus, não é a teoria, não é apenas o conhecimento, mas a realidade invada a tua casa, aonde e quando você estiver. Talvez você esteja assistindo esse vídeo não agora, talvez é dia 10, 12, já final de maio, a situação mudou. Queremos ainda profetizar na tua vida que o reino de Deus se manifeste, porque Deus não é apenas um Deus longe, mas Ele é um Deus perto. Por isso que nós o chamamos de Pai. Ele é fiel, Ele é um Pai bondoso que ouve as orações dos seus filhos. Por isso te encorajo nessa noite, adore ao Senhor com a sua oração, adore ao Senhor com o seu cântico, adore ao Senhor com a sua família, ou mesmo se você estiver sozinho, clame a Ele e Ele se manifestará a você, porque Ele é fiel. Aleluia. Pai bondoso, sua graça mostrou, me resgatou das trevas, me encheu de paz, doador da graça, socorro quando eu precisar, pra sempre cantarei. Sempre tu serás fiel, tu és. As tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim, amém. Yeah. Descanse na fidelidade de Deus. Lindo Salvador, que me aproximou, das cinzas me tirou e as maldições quebrou. Santo Redentor, sua mão me libertou. Pra sempre cantarei. Fiel tu és, fiel, pra sempre tu serás. Fiel tu és, as tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim, amém. Fiel tu és, fiel, pra sempre tu serás. Fiel tu és. As tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim, amém. Nós cremos, Senhor, nós cremos nas tuas promessas. Oh, vou descansar em tuas promessas.
és fiel, vou descansar. Em tuas promessas pra mim vou confiar. Novamente, novamente. Vou descansar. Em tuas promessas pra mim vou confiar. Pois tu és fiel, vou descansar. Em tuas promessas pra mim vou confiar. Pois tu és fiel, fiel, tu és fiel, pra sempre tu serás. Fiel, tu és. As tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim, fiel, fiel, tu és. Fiel, pra sempre tu serás. Fiel, tu és. As tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim, amém. A última vez, cante junto. As tuas promessas são sim, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós cremos nas tuas promessas. O Senhor prometeu que não nos deixaria órfãos, o Senhor não nos deixaria sós. O Senhor enviou o teu Espírito Aleluia. aos nossos corações para viver em nós e viver com a gente. Por isso nós clamamos, Senhor, vem tocar. Vem, Senhor. Vem tocar, Senhor. Toca em nossas vidas, Jesus. Porque quando o Senhor nos toca, a nossa vida é transformada. Aleluia. 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 Receba o toque de Jesus. Receba o toque de Jesus. Aleluia. Mais uma vez, mais uma vez. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Aleluia. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Livra-nos, Senhor, de toda escuridão, de todo temor.
Senhor, teu toque é tudo que precisamos. Tu és o rio de vida, Senhor. Onde passa, a vida acontece. Passe em nossas vidas, Senhor. Passa, toca-nos, rio de vida, rio de abundância. Tocou-me, Jesus. Tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, Ele tocou. Tocou-me, Jesus. Toca no Senhor, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Aleluia. Aonde Jesus entra, a escuridão ela não prevalece. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aonde Jesus está, as trevas fogem. Aonde Jesus está, as trevas elas tremem. Aonde Jesus está, a vida e vida em abundância. Queremos profetizar sobre a tua vida a abundância de vida que há em Jesus. O poder de ressurreição que fluiu em Jesus possa fluir na tua vida nessa noite. Aleluia, aleluia. Paz, me dê tua paz, o vento cessará ao ouvir te chamar. A voz domina céus e mar, a tempestade em mim ao te ouvir acalmará. Paz, me dê tua paz, o vento cessará Tu és o príncipe da paz, Senhor. te chamar. A voz domina céus e mar, a tempestade em mim ao te ouvir acalmará. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, Não temerei. és o ar em meus pulmões, me chama a levantar outra vez. Louvarei. És o ar em meus pulmões, me Espírito chama a Santo, levantar
invocamos o nome que é sobre todo nome. Jesus, Jesus, Jesus. A ti foi dado o nome acima de todos os nomes. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso invocamos o nome de Jesus nessa noite. Invocamos o nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, 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 as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, o teu nome é lindo, o teu nome é precioso para nós. O teu nome sara, o teu nome cura, o teu nome liberta. A presença do Senhor traz o céu. A presença do Senhor nos renova. A presença do Senhor nos anima. A presença do Senhor nos dá vida. Oh Jesus, água viva. Queremos beber de ti. Queremos beber mais de ti. Aleluia, aleluia. Como é bom cantar o teu nome, Jesus.
Como é bom profetizar o teu nome. Aleluia, aleluia. Invada as casas, Jesus, os lares, aonde essa canção chegar. Que a cura que há no teu nome possa fluir por bondade e misericórdia. Oh Jesus, bendito e adorado és tu, Cordeiro Santo de Deus, e é no teu nome que nós adoramos. Amém e amém. Deus abençoe tua vida. Aleluia. Mãe, amor sincero sem exagero. Maior que teu amor, só o amor de Deus. És uma árvore fecunda, que germina um novo ser. Teus filhos, mais que frutos, são parte de você. É capaz de doar a própria vida para salvá-los, e muitos não te valorizam. Quando crescem e te esquecem, são poucos os que te reconhecem. Mas Deus nunca lhe esquecerá e abençoará tudo o que fizer aos seus. Peço ao Pai Criador que abençoe você. Um filho precisa ver o risco que é ser mãe. Tudo é cirurgia, mas ela aceita com alegria o filho que vai nascer. Obrigada é muito pouco, presente não é tudo. Mas o reconhecimento, isso sim é para valer. Meus sinceros agradecimentos por este momento. Maio, mês referente às mães. Embora é bom lembrar, Dia das Mães, que alegria é todo dia. Graça e paz, querida igreja, nós estamos reunidos mais uma vez para adorar o nosso Deus. Já tivemos louvor, a adoração, e agora nesse momento nós queremos agradecer por você, mãe que nos assiste, mãe da nossa comunidade, mãe que tem sido nossa amiga e tem frequentado a nossa igreja, mãe que tem acompanhado essa igreja nas suas lives pela internet. Nós ficamos muito honrados com a sua presença, com a sua visita e com e nos seguindo assim. E nós queremos pedir ao Senhor que abençoe você, abençoe os seus filhos, abençoe a sua disposição de mãe em cuidar, em aconselhar, em estar junto com a sua família. Irmãos, como isso é importante, como isso é um ato deliberado de autonegação. Mãe é alguém que nós apreciamos demais. Nós vemos um coração que Deus domina, que Deus age, que Deus nutre, e é essa a nossa oração que vamos fazer agora. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar a todas as mães que nos assistem neste momento, todas as mães que nos assistirão em algum momento. Nós queremos te pedir que o Senhor abençoe as suas vidas. Senhor, nós cremos nessa tarefa maravilhosa dada pelo Senhor da maternidade. E nós cremos, ó Pai, fazemos menção aqui de todas as mães que nos assistem, desejando que a Tua bênção as alcance. Que o Senhor, ó Pai, estenda as Tuas mãos de misericórdia sobre elas, que o Senhor estenda as Tuas mãos graciosas sobre elas, e que elas sintam-se, Senhor, abençoadas pelo Senhor, abençoadas pela Tua igreja, abençoadas na sua missão de ser mãe, ó Pai, de seus filhos, muitas vezes de filhos que são de outras mães, filhos adotados, filhos do coração, filhos que talvez já não estão perto, mães que talvez já passaram e filhos que honram as suas memórias. Pai, nós queremos te agradecer por isso, pedir a tua bênção sobre estes e clamar que o Senhor em tudo seja glorificado no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu convido você a uma meditação nesta hora na Bíblia Sagrada. Nós temos percorrido o Evangelho de João e temos feito um desafio de conhecer esse eterno Jesus, sobre em tudo aquilo que ele fala, naquilo que ele é, principalmente, e nós queremos agora fazer uma leitura de 3 porções, em 3 passagens diferentes no Evangelho de João. A primeira, em João capítulo 3, versos 5 e verso 6, diz assim a palavra do Senhor: Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito.
Ao que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Você, passando uma página da sua Bíblia, no seu aplicativo, João capítulo 4, a partir do verso 11, nós vemos Jesus novamente aqui no encontro com uma mulher. E o texto sagrado nos diz: disse a mulher, verso 11, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, com seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. O homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 7, verso 37. João capítulo 7, o verso 37, a palavra do Senhor nos diz: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Irmãos, a palavra do Senhor que seja nossa medida reta nesta hora, que o Senhor fale aos nossos corações. O Evangelho de João, ele é uma grande defesa, ele é a defesa de uma tese, a tese de que havia um grupo chamado gnósticos que tentava dizer que Jesus não era Deus. O Evangelho de João, escrito pelo apóstolo João no final do século I, ele é exatamente a defesa de que Jesus, sim, era homem, mas era Deus. O Evangelho de João nos diz que o eterno Jesus, sendo Deus, se fez homem, sendo rei, se fez servo, sendo santo, se fez pecado por nós. Faço uma citação ao pastor Hernandes Dias Lopes. É interessante quando nós analisamos esse evangelho, porque Jesus aqui é expresso na visão de João, e ele sempre vai dizer que ele é alguém. Ele se compara, ele faz uma parábola, ele faz uma comparação, uma metáfora, e ele sempre está dizendo que ele é. E nós começamos pelo capítulo 1, vendo que Jesus é o verbo divino, é o verbo da vida. Jesus é essa palavra encarnada de Deus, essa palavra direcionada aos povos que vivem nesse planeta, nós homens falhos, que ele traz uma palavra de vida, ele veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é a água da vida.
Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira. Jesus, ele explica aqui tudo aquilo que deveria ser concretizado e consumado na cruz do Calvário, porque Jesus é aquele que entregou a sua vida à semelhança de pecado, identificando-nos, a gente pode se identificar com Jesus na sua morte. Pode agora, através do seu sangue, percebermos que somos perdoados, somos integrados à sua vida no novo nascimento, na ressurreição de Cristo. Esse poder da ressurreição em Cristo, ele passa a habitar em nós e gerar em nós vida. É por isso que Jesus é esta palavra constante de vida para nós. Jesus é aquele que nos dá o Espírito, sopra sobre nós o Espírito. É aquele que, e o Espírito Santo é esse que vem aplicar a pessoa do Filho em nossas vidas. Jesus, ele traz uma ligação tão profunda entre nós e ele, que ele voltará para nós, nos resgatará deste mundo, viveremos eternamente com ele, vida eterna. Nós já temos considerado em duas palavras anteriores, que Jesus se declara, antes de Abraão existir, eu sou. Uma frase impactante para os judeus na época. Uma frase que mostra que ele é antes de Abraão. Uma frase que mostra que ele é o eterno Jesus. Outra palavra anterior nós falamos que ele é o verbo da vida. E hoje nós vamos falar que ele é a água da vida. Ele é a água viva. Mas nós precisamos fazer algumas considerações nos três textos. Vou fazer aqui uma comparação, gostaria que você prestasse bastante atenção. Primeiro texto, em João 3, há um encontro intencional, um encontro de alguém chamado Nicodemos, doutor da lei. Alguém que procura Jesus para conversar com Jesus e entender aquele que faz coisas que só ele faz, tem que ser alguém de Deus. Jesus, ele se encontra com esse doutor da lei, Nicodemos, à noite. Jesus, ele se revela a Nicodemos como um grande mestre. Talvez Nicodemos, apesar da sua idade, ele tenha ficado impactado com um jovem de 33 anos que falava com tanta eloquência, com tanta autoridade, que desafiou todos os seus anos de estudo, porque ele falava com uma palavra viva. Jesus mostra a Nicodemos que é necessário ele nascer de novo. Se ele não nascer de novo, ele não verá o reino de Deus. Se ele não nascer de novo, ele não poderá entrar no reino de Deus. Mas como nascer de novo? Água e Espírito. Jesus pede a Nicodemos reconhecer o seu pecado. Você precisa crer em mim. Ele conta aquele fato no versículo 14, onde o povo de Israel, lá no deserto, por causa do seu pecado, foi picado por serpentes. E Moisés, ao clamar a Deus que os livrasse, Deus diz a Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca num mastro, e todo aquele que olhar para ela vai ser curado. Isso não é crendice. Isso não é um fato aleatório. Isso se chama fé. Isso se chama fé na palavra de Deus. Deus disse, olha, é assim que eu vou curar vocês. Pega aí o sinal do teu pecado. Pega aí a manifestação do seu pecado, que foi as serpentes virem como ato de justiça até vocês. Olha para a causa do teu pecado e você vai ser curado. Talvez Nicodemos ele começou a perceber aí que era necessário o cordeiro ser morto, para que ele pudesse ser perdoado, não de um pecado que ele havia cometido, mas da sua natureza pecaminosa, sempre capaz de exercer pecado, cometer pecado a todo momento.
O segundo texto, em João capítulo 4, é essa conversa maravilhosa entre Jesus e a mulher samaritana. A primeira leitura parece que foi um encontro ao acaso, mas com Jesus não há casualidade. Jesus, ele sabe quem ele vai encontrar. Ele programa a sua viagem para parar em Samaria. Ele programa a sua viagem para sentar-se ao poço de Jacó. E ali essa mulher ao meio-dia aparece. E Jesus começa uma conversa boa com ela. Uma conversa de um igual. Uma conversa de um homem que tem as mesmas expectativas. Mulher, dá-me água de beber. E eles começam a falar sobre água. E ele começa a falar sobre si mesmo, que é a água viva, capaz de transformar uma vida. Então ele diz ali que ele é o doador da vida, da água da vida. Essa mulher, ela é tão impactada por Jesus, que a conversa sobe muito de nível. E ela então conclui, será que ele é profeta? O Messias vai nos explicar todas as coisas, mas Jesus no verso 26 diz, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Jesus transformou o foco daquela mulher. Seu foco estava num poço, seu foco estava no ato de tomar uma água, de pegar uma água, seu foco estava naquela situação dela difícil, porque ela já fora casada com 5 homens e o último nem sequer era marido. Ela vivia à margem da sociedade samaritana, samaritano não era bem visto pelo judeu, e aquela mulher não era bem vista pelos samaritanos de lá. Mas Jesus não leva em conta nada disso. Aliás, o primeiro pedido que Jesus faz a ela, não é para ela mudar o comportamento. O que Jesus pede a ela, fala, é o seguinte, adore o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, a adoração muda a pessoa. A adoração transforma o adorador. O terceiro texto nos fala lá em João capítulo 7, sobre o grande dia da festa. Havia uma multidão, havia uma quantidade de pessoas. Ali existiria essa festa da purificação das águas. Eu fico imaginando a ousadia de Jesus ao se colocar de pé naquele lugar, cheio de religiosos e de pessoas que esperavam aquele momento, no grande dia, e chamar toda a atenção para si, e dizer que se você tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, ele chama os sedentos. Jesus, ele se declara, na verdade, a água viva. E é interessante que nessa descrição, Jesus, ao ser bebido, ele infunde aquele que bebe dele, a fonte que pode jorrar a partir de quem bebe de Jesus. Vamos aqui tentar unir os textos. Os textos são diferentes, sim, mas eles são complementares. O texto fala de 3 tipos de pessoa que são sedentas, estão sedentas. Quando nós olhamos o texto de João 3, nós vemos Nicodemos. Nicodemos, ele representa essas pessoas que são sedentas. Elas sabem disso. Elas procuram Jesus porque elas querem entender Jesus. Mas as pessoas que procuram Jesus, querem entender Jesus na calada da noite, são pessoas que vivem as suas vidas conforme o seu modo de pensar, conforme o seu modo de ser, durante todo o dia. E quando ela sente sede de Jesus, ela vai ali à noite, ela vai ali num momento separado e aí ela tenta beber de Jesus alguma coisa. Pessoas assim normalmente são pessoas legalistas. São pessoas que servem aquilo que creem, servem a lei, servem a maneira como elas foram formatadas. Jesus tem uma proposta diferente para Nicodemos. Nasça de novo, Nicodemos, deixa as coisas antigas para trás, deixa essa sua vida aí que foi pautada, foi caracterizada por uma vida cheia de religiosidade para fora. Você precisa ver o reino de Deus, Nicodemos, você precisa beber de mim.
você precisa entrar no reino, você precisa nascer da água e do Espírito. Jesus de fato é água para Nicodemos. Jesus é aquele que dessedenta, tira a sede de Nicodemos. Nicodemos não sabia o tamanho da sede dele até começar a ouvir Jesus falar e sorver todas aquelas palavras. As palavras de Jesus na Bíblia, sim, elas parecem difíceis. E muitas pessoas que eu conheço são pessoas que elas têm dificuldade de entender a Bíblia. Mas o problema não é entender a Bíblia, o problema é beber de Jesus. Quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, procurando Cristo, quando nós vemos Cristo, quando nós entendemos que a palavra de Deus se revela em Cristo, o Espírito Santo vem e aplica Jesus à nossa vida, e nós somos tremendamente impactados, e a nossa visão sobre a palavra de Deus muda, porque Jesus começa a saltar das letras, e começa a mudar o meu coração, e a sua proposta a nós é muito simples: nasça de novo. E a partir do seu nascimento, jogue tudo que é velho fora e caminhe em novidade de vida. Nascer de novo é algo que é muito interessante, porque faz parte de crer nesse Cristo, de alimentar-se dele, de beber dele, sim, mas é algo totalmente voltado para a graça de Deus. O ser humano não pede para nascer. O ser humano, ele simplesmente recebe a graça da vontade de seus pais de ser fecundado, passar por um embrião, passar os 9 meses de gestação e nascer. Irmãos, como a graça de Deus vem, como esse dia talvez nos mostra, no Dia das Mães, esse ato da natalidade, ser algo tão maravilhoso, fruto do amor, e deve ser assim, de um homem e de uma mulher. E quando nós percebemos que isso é graça de Deus, fica muito mais fácil entender que nascer de novo não é a vontade da carne, mas é do Espírito. Nascer de novo implica em vida nova. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. E é por isso que ele, lá no finalzinho dessa conversa, lá pelo verso 20 e 21, e ele está dizendo para Nicodemos: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Nicodemos. E ele coloca todas as questões importantes ali, e Nicodemos bebe dessa água. É um homem que tem toda a condição de mudar de vida. O segundo texto da mulher samaritana representa aqueles que nem sabem que estão sedentos. Mas Jesus, inexplicavelmente, ele vem ao encontro dessas pessoas e se revela. E muitas vezes essas pessoas representam pessoas licenciosas. Se por um lado Nicodemos é esse legalista, por outro lado nós temos pessoas que são licenciosas. Elas vivem do jeito que querem, da maneira que querem. Essa mulher, apesar de ter uma religião, ela é uma mulher que ela sofre porque ela tem que ir ao meio-dia. Não é o horário das mulheres pegarem a água. A água é pega de manhã, fora do sol forte. Mas ela sofre a vergonha por causa das suas más escolhas, por causa dos seus casamentos passados, por causa da sua situação de amasiada. Ela é alguém que olha a situação e fala: olha, assim se deve viver. Eu tomei essa decisão. E assim tá bom, eu vivo a minha religião conforme eu acho que tem que ser. É também interessante porque ela faz uma declaração sobre o poço de Jacó. O poço de Jacó, olha, Jacó bebeu dessa água, seus filhos beberam dessa água. Aliás, o gado bebeu dessa água. E Jesus tira o foco completamente disso. Olha, quem beber dessa água, volta a morrer. Eu estou apontando para mim, mulher. Creia em mim. Eu sou o Messias, eu que falo com você.
Jesus está levando aquela mulher a uma mudança também de pensamento, a um novo nascimento, a uma maneira como ela vai perceber de que não é a sua vida licenciosa, de liberdade, de achar que a graça de Deus está tudo certo. Não. Jesus indica para ela a adoração como meio de mudança. Porque a mulher aponta a adoração num monte, que os samaritanos diziam, esse é o monte de orar. Jesus não aponta Jerusalém, aponta o Pai. Adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Notem que a adoração é um fato, uma necessidade de todo ser humano. Todo ser humano adora alguma coisa. Adora um bem, adora uma pessoa, adora um ídolo da TV, da internet, sei lá qual. E toda adoração, e todo objeto da adoração exerce um fascínio sobre o adorador. E esse adorador acaba então se tornando alguém parecido com um objeto ou com a pessoa que adora. Esses dias eu acabei vendo algumas pessoas que adoram tanto um determinado ídolo de TV, que ela faz operações e muda suas características para se parecer com aquele ator, com aquela atriz. Lamentável. Mas há uma verdade aí. Quando Jesus fala para aquela mulher adorar a Deus, não é no tempo que ela acha que tem que ser, uma vez por ano, 2 vezes por ano, ou quais forem as datas. Ele diz, agora é e já chegou, é agora, você pode fazer isso. E ele desafia aquela mulher a beber de uma água viva. A água viva é Jesus. E ele pode dessedentar essa pessoa. E aonde ele vai, como ela vai beber essa água? Na adoração. Adoração que ela vai prestar ao Pai, em espírito e em verdade. Isso muda uma pessoa. Porque a pessoa que adora a Deus, ela tende a se parecer com Deus. A pessoa que adora Jesus, ela tende a se parecer com a imagem, o caráter de Cristo. É essa água viva que nós estamos falando. Jesus, ele veio transformar esta vida dessa mulher samaritana completamente. E é tão interessante que ele fala que a pessoa que bebe é como tendo uma fonte a jorrar para a vida eterna. A primeira atitude dessa mulher que agora bebe de Jesus, sem sequer tocar num copo de água, é sair correndo e ir naqueles lugares e aquelas casas onde ela encontrava vergonha, ela vai dizer, olha, nós encontramos o Messias, nós encontramos alguém, venham ver. Ela se torna uma fonte a jorrar para abençoar as pessoas. Esse é um encontro maravilhoso. Nós temos o terceiro texto de João capítulo 7. Pessoas naquela festa dos tabernáculos, festa tradicional de Israel. Toda festa diz respeito e é um sinal, uma manifestação de como Jesus seria. Jesus é quem habitou no nosso meio. Ele erigiu um tabernáculo, é Deus conosco. Então Jesus é próprio dele estar naquela festa e ele se tornar o centro de tudo aquilo. Mas essas pessoas, elas representam essas pessoas que estão sedentas, sim. É uma multidão, mas é uma multidão que quer beber para si. Isso reflete o seu próprio egoísmo, sua própria vida. Mas Jesus, quando ele convida as pessoas, para aqueles que estão sedentos virem a ele beber, ele diz que vai ter uma fonte neles que jorra. Isso, sem dúvida, quer dizer para o outro. Então é uma mudança de centro, de mim mesmo para o outro. É para cumprir o mandamento que Jesus nos deu, de amarmos o próximo como a nós mesmos. Notem uma coisa, as pessoas gostam de viver em sociedade. Quem nega está mentindo. Porque essa pandemia que nós vivemos hoje, ela vem ajudar-nos a ver isso. Talvez você, como eu, temos tido um desejo imenso de vermos pessoas, de irmos num shopping, de estarmos num
coletivo, como na igreja, de irmos, agora o nosso passeio virou supermercado de máscara, a gente vê gente, a gente passeia um pouco por ali, porque somos seres sociais, sociáveis, nós gostamos de estar com pessoas. O problema é que nós vivemos de uma maneira imperfeita a nossa coletividade. Nós, no máximo, conseguimos melhorar os antigos erros. Para mudar uma sociedade, uma coletividade, aquela multidão que estava naquela festa, é preciso aceitar um convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é mudar o conceito de relacionamento. Nós bebemos de Jesus, não é para nós desfrutarmos de Jesus e contê-lo em nós mesmos, não. É para que Ele em nós se torne uma fonte e atinja os outros. Isso é manifestar Jesus. Isso é fazer com que a nossa vida seja um canal de bênção para as outras pessoas. Isso é ser como Jesus. Temos os nossos encontros com certos Nicodemos, com certas mulheres samaritanas, com certas multidões. Beber de Jesus é crer nele, como diz as Escrituras. Mas como a gente precisa entender isso? Como a gente precisa buscar Jesus nas Escrituras? Como nós precisamos nos voltar para as Escrituras Sagradas e ali nós temos um encontro com Cristo que nos provê água viva, que nos dá um alimento essencial para nós. Quantas pessoas hoje têm perdido esse privilégio por trocarem o seu momento com o Senhor por outro momento qualquer? Elas são como talvez a mulher samaritana, ou talvez como aquela própria multidão que estava ali desejando uma certa água, mas não a água. Como nós precisamos entender que nós precisamos oferecer Jesus aos outros. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, diz que nós somos reconciliados com Deus. E que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Como isso é uma mensagem, esta é uma mensagem necessária nos nossos dias, de reconciliarmos, buscarmos as pessoas, dizermos, olha, eu fui reconciliado com Deus, você pode ser reconciliado com Deus, você precisa beber da água da vida, você precisa tirar o que é velho de você, você precisa nascer de novo, você precisa ver o reino de Deus, você precisa entrar no reino de Deus. Tantas pessoas que convivemos, que estão sedentas por Deus, e nós precisamos ser este rio que flui a água da vida. Eu quero encerrar dizendo sobre quais são as evidências de pessoas que bebem ou beberam da água da vida. Pessoas que bebem da água da vida são pessoas que abrem mão da sua vontade. Pessoas que buscam a vontade do Pai em primeiro lugar. Segundo Romanos capítulo 12, verso 1, esse é o culto racional, um sacrifício vivo, santo e agradável. Conforme Jesus falou em Mateus 6, na oração do Pai Nosso que está nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. As orações nos nossos dias normalmente são o contrário. É Pai Nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a nossa vontade. Como nós precisamos abrir mão da nossa vontade, para que a vontade de Deus venha sobre nós e nos transforme, e nos leve aonde Ele deseja. A segunda evidência de quem bebeu da água viva é de que são pessoas que abrem mão do padrão do mundo. Aquela mulher samaritana, ela estava ali, é o poço de Jacó, é o monte A, B, C, são 5 casamentos, esse aí nem é um casamento. Irmãos, pessoas que bebem de Cristo deixam todas essas coisas, esse padrão mundano para trás, e elas são envolvidas agora no outro padrão, o padrão do reino de Deus. Essa é uma grande evidência de quem bebeu da água viva. A terceira evidência é de que buscam Jesus, a água viva, porque Ele transforma a nossa mente, Ele transforma as nossas reações, Ele transforma as nossas intenções, Ele transforma as nossas disposições. A quarta evidência de quem bebe da água viva é de que eles experimentam o Espírito Santo.
Eles são alimentados pelo Espírito Santo. Eles têm relacionamento com o Espírito Santo. Essa pessoa que veio, essa pessoa divina, esse Deus em nós, esse Deus que tem toda a condição de nos encaminhar para dentro da vontade de Deus. Esse padrão permanente é o Espírito Santo em nós, com o poder e com a sua vida em nós, como aquela seiva na videira. E nós podemos perceber que a vontade de Deus em nós, aplicada através do Espírito Santo, nessa busca pelo caráter de Cristo, ela é uma vontade boa, agradável e perfeita. E a quinta e última evidência é de que são pessoas que praticam uma coletividade sadia. Ou seja, elas deixam que essa fonte da água da vida flua. São pessoas que têm comunhão uns com os outros. São pessoas que têm comunidade de fé. São pessoas que não vivem um evangelho autocentralizado, mas é o evangelho de Cristo que faz com que ela perceba seus irmãos e irmãs, perceba o corpo de Cristo, consiga manifestar uma vida coletiva. Recentemente, ouvindo o pastor Paulo Borges Jr., ele falou uma frase que me pegou. Ele diz o seguinte: a fé não é para você ver a Deus, mas para Deus ser visto em você. Querido e querida, que essa mensagem, esse convite, ele entre no seu coração, para que você seja despertado na sua sede a procurar uma fonte adequada. A única fonte adequada é Jesus Cristo. Uma vez você bebendo desta fonte, você jamais quererá outra fonte. Uma vez que você se alimentar dele, você vai expurgar tudo aquilo que é velho, aquilo que não pertence a Jesus, para receber aquilo que é novo, aquilo que é transformador, aquilo que faz você viver em comunidade sadiamente, aquilo que faz você perceber a vontade de Deus nos mínimos detalhes. Você vai perceber que você tem pai, você vai perceber que você é mantido por uma identidade de filho e filha de Deus. Você vai perceber de que a sua vida foi completamente transformada, porque você decidiu beber da água da vida. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, porque o Senhor realmente é a água da vida, é a água viva, é a água capaz de transformar as pessoas, transformar, Senhor, vontades pessoais fortes, numa vontade mais poderosa, estável, que é a vontade do nosso Pai Celeste, o Deus de Israel. Senhor, que o Senhor nos transforme, que o Senhor ganhe a nós mesmos, que o Senhor nos traga a uma vida de comunidade sadia, e que ao beber cada vez mais do Senhor, nós possamos ser como este rio que flui através de nós, para abençoar outros, sejam irmãos, sejam pessoas que ainda não beberam da água da vida, e que o Senhor seja glorificado, e que teu evangelho expanda, e que as nossas vidas tenham completa e plena satisfação, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, mas que voltará como leão. Cristo se entregou como um cordeiro, sua morte enfrentou.
coisas e por Ele, para Ele são todas as coisas e por Ele, para Ele são todas as coisas e por Ele, para Ele são no céu, na terra e debaixo da terra. São todas as coisas e por Ele, para Ele são todas as coisas e por Ele, para Ele são todas as coisas. Adorado glorioso nome entronizado, em meio aos louvores te coroamos, te coroamos, Rei e Senhor. Que a graça do nosso Deus e Pai, que o amor de Jesus Cristo e a presente consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo te ama, Deus te ama. Viva na presença dEle e não se preocupe. Você que está nos assistindo e o medo está tomando conta do teu coração, quero te dizer, tudo vai ficar bem. Nós estamos orando por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor. Glória a Deus. Alguns avisos para nós. Por determinação do governo do estado de São Paulo, nessa sexta-feira, dia 8 de maio, houve uma prorrogação da quarentena para o estado até o dia 31 de maio. Sendo assim, nós permanecemos com as medidas anteriormente adotadas e qualquer outra novidade, mudança, nós vamos avisá-los. Lembrando que às quartas-feiras, 19h30, domingos, 19 horas, pelo Facebook e YouTube, continuam as nossas lives ou a transmissão do nosso culto. As reuniões presenciais, portanto, estão suspensas, infelizmente, mas nós estamos monitorando os planos de flexibilização que a cidade de Jaguariúna está trabalhando. Os discipulados e pequenos grupos continuam ativos. Logo, você que não faz parte de nenhum grupo discipulado, você pode entrar em contato com a Stephanie, comigo mesmo, com o Patrick, e nós vamos colocar você num grupo de discipulado durante a semana. Aconselhamentos também continuam ativos. Você pode procurar o pastor, pode procurar a Celina, e nós vamos encaixar você em um horário para ouvir e orar com você. Contribuições. Nós temos usado os aplicativos de celular para transferência às contas da igreja no Itaú e no Bradesco. Também várias pessoas têm usado o nosso cartão de crédito e débito aqui na nossa casa, nos horários comerciais. Você pode ficar à vontade. E ação social. Temos duas ações que continuam. Um é o Pão Amigo, você já deve ter visto. Nós entregamos mais de 300 pães aos profissionais da saúde, áreas essenciais da cidade, dizendo assim o nosso muito obrigado a esses profissionais. Para você cooperar com essa ação, você pode doar então R$10 por pão. 1, 2, 3, quantos pães você desejar. É parte da nossa parceria com a Junta de Missões Betânia, a JUMIB.
Máscara Amiga foi a atividade que nós exercemos no dia 2 de maio, sábado passado, onde trocamos por volta de 300 máscaras por mais de 300 quilos de produtos de higiene e limpeza. Foi muito bacana a ação, a cidade se movimentou, nós tivemos aqui muitas pessoas fazendo as trocas, durante a semana fizemos as embalagens, cedemos uma parte das doações para os padrinhos do bem, e eles já estão numa ação bem bacana também, e com o Lar Feliz, onde fizemos todas as doações nesta quinta-feira passada, dia 7. Você é convidado a participar e continuar participando da Máscara Amiga. Nós estamos fazendo isso com uma nova ação no dia 16 de maio. E você pode doar, então, o tecido de algodão, elásticos, procurar para fazer uma doação em dinheiro e mesmo ajudar de alguma maneira. Procure o Cleiton, procure outras pessoas da igreja, Paulo Menegão, Rubens, a mim mesmo, e você vai ser muito bem recebido. Oração. Nós temos tido aí esse movimento de oração. Não esqueça de orar. Separe um momento curto no seu dia, às 12 horas, 18 horas. Ore ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo proteção, pedindo para que as pessoas da saúde, da nossa igreja, da nossa cidade, da nossa nação, sejam abençoadas, cuidadas e que haja consolo e conforto para as famílias que têm passado dificuldade. Deus abençoe.